A paz de Cristo a todos, aqui é o pastor Dernival Silva e hoje eu vou estar falando um pouco, pessoal, sobre a circuncisão de Timóteo. Atos capítulo 16, versículo do 1 ao 3 nos diz assim: E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual dava um bom testemunho aos irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que fosse com ele e, tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Circuncisão é uma cirurgia que remove o prepúcio do pênis e era realizada ao 8º dia de vida, e isso reduzia os riscos de uma hemorragia. A circuncisão foi o marco da aliança entre Deus e Abraão. Sua descendência seria a nação escolhida, conforme Gênesis no capítulo 17. Os israelitas faziam isso como mandamento da lei por Moisés. Levítico 12, do 2 ao 3, relata que era tão importante essa aliança que eles circuncidavam mesmo que fosse no sábado. Jesus também foi circuncidado, conforme o texto de Lucas 2:21. Houve grande discussão entre os discípulos no princípio por causa da circuncisão, conforme o texto de Atos capítulo 15, até que eles decidiram que os gentios não necessitariam ser circuncidados. Depois Paulo ensinou que hoje somos circuncidados espiritualmente com Cristo. A circuncisão e os ritos judaicos, essa foi a grande discussão no livro de Atos 15. Mas o que ficou determinado? Atos 15, versículo 16 ao 20 diz: Depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas, conhecidas são a Deus, desde um princípio do mundo todas as suas obras. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos e da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Hoje vemos uma igreja sendo judaizada novamente com os ritos mosaicos e outras tradições, pensando assim estar se santificando, batizando no Rio Jordão, mesmo já tendo sido batizados anteriormente, levando a arca da aliança, supostamente, como um símbolo de bênção para suas casas, entre outras coisas. Por outro lado, eles se contaminam com festas mundanas e folclóricas que dia a dia têm sido introduzidas dentro da Igreja do Senhor. Paulo circuncidou Timóteo em uma raríssima exceção, porém ele foi muito contundente em não apoiar a circuncisão, principalmente entre os gentios. Nós, porém, não podemos fazer que exceções virem regras, que misticismos e ritualismo aconteçam dentro da igreja. Bom, pessoal, conforme a meditação nesse estudo, precisamos ter isso no nosso coração. Será que a igreja dos tempos atuais não está trazendo novamente todos os ritos judaicos, sendo que Cristo se ofereceu como sacrifício único e eficaz para todos nós? Quando Jesus, antes de subir ao céu, disse aos discípulos, em meu nome, todas as coisas que nós fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. O exemplo que nós temos de Timóteo nos ensina que a sua circuncisão foi necessária, mas foi um ato isolado, e Paulo deixa isso muito bem claro em suas cartas. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês
em nome de Jesus. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Fica na paz.